Mas hoje falar de Apocalipse, a chave do tarô, é falar de um assunto magnífico, de um assunto maravilhoso. Existe uma correlação direta das lâminas do tarô maior, ou seja, das 22 lâminas do tarô maior, com os 22 trechos ou as 22 partes do último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. E se nós entendermos o tarô, nós teremos uma facilidade maior para nós entendermos o verdadeiro significado do Apocalipse, deste livro obscuro, deste livro muito difícil, considerado pelos teósofos, pelos teólogos e também por todos os pastores de todas as linhas cristãs, de todas as religiões, um dos livros mais difíceis que tem. Mas existe muito erro com respeito ao Apocalipse. As pessoas, quando ouvem falar em Apocalipse, automaticamente relacionam o Apocalipse com desgraça, com destruição, com coisas assim relacionadas a cataclismos. Isto não é verdade, porque Apocalipse quer dizer revelação. Em inglês, Apocalipse vem de Revelation, que é o último livro da Bíblia, da Bible, como a gente diz. E revelação indica tudo aquilo referente aos grandes mistérios do envolvimento das hierarquias com a humanidade. Nós sabemos que o tarô é composto do tarô maior e do tarô menor. O tarô maior com 22 lâminas e o tarô menor com 56, totalizando 78. Nós, ocultistas de uma escola de iniciação, usamos o tarô menor para entender todo o jogo de skandhas e de nidanas, ou de fatores positivos e de fatores negativos, skandhas positivos e nidanas negativos, que nós temos no chakra cardíaco, ou seja, 4 vezes 14 dá 56. Nós temos 14 mais 14 skandhas e nidanas direcionadas a um processo mental, onde nós, homens, temos este padrão como padrão de evolução, o que dá o número 28, que é o padrão de julgamento. E também 14 skandhas ou fatores positivos e 14 nidanas ou fatores negativos, que também totaliza 28 fatores ou um jogo de 28 valores, que é o padrão evolutivo feminino. E este jogo, homem e mulher, 28 mais 28, dá 56. Os 4 naipes, 2 masculinos, 2 femininos, e todo este jogo relacionado ao destino humano. O tarô menor, como sabiamente o fazem os ciganos, e cigano vale dizer que é um povo especial, é um povo altamente ligado aos mistérios do Rei do Mundo, altamente ligado a todo o processo de iniciação e altamente ligado também a mistérios de manifestação de seres especiais na face da Terra. Os ciganos representam um povo especial e utilizam este baralho comum que a gente conhece, uma réplica do tarô menor que o cigano usa. E o tarô menor é utilizado para determinar, para saber os destinos humanos. Já o tarô maior, que é composto de 22 lâminas, é direcionado para saber coisas da humanidade como um todo. Ou seja, o tarô maior representa todo o conhecimento, todo o envolvimento das hierarquias com a humanidade. Toda a mitologia está inserida no tarô maior. Nós podemos dizer que a própria história mitológica é a própria história do tarô. E as 22 lâminas contam todo o envolvimento das hierarquias com a humanidade e todo o desenrolar da própria humanidade. E existe uma correlação, uma ligação direta das 22 lâminas do tarô com os 22 trechos do último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Por isso que nós dizemos que o Apocalipse, o entendimento deste livro sagrado, que é um livro de revelações, permite o entendimento do tarô. Por isso que Apocalipse é a chave do tarô. E nós podemos, através deste processo de entendimento do Apocalipse por um lado, ou então de entendimento do tarô por outro, entender todo este processo do envolvimento das hierarquias com a nossa humanidade. E quem disse o Apocalipse, quem revelou ou quem ditou o Apocalipse foi o próprio Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, que explicou e ditou todas as 22 etapas ao seu discípulo, a esse discípulo tão sábio, a esse discípulo tão magnífico que foi João. Isto aconteceu no Mar Egeu, em Patmos, num domingo, quando, através de um processo de elevação espiritual, João foi arrebatado a este estado de consciência superior e recebeu este conhecimento diretamente de Yoshua Ben Pandira, de Jesus, o Filho do Senhor. Ele passou todo um processo de revelação. E nós agora, para você, querido e querido ouvinte, vamos fazer algumas correlações das lâminas do tarô com todo este processo do Apocalipse. Neste livro que indica o fim dos tempos, que determina a escatologia, e escatologia é aquela parte da Bíblia que fala dos destinos
destinos ultérrimos, ou destinos limítrofes, ou destinos finais da própria humanidade. Por isso que, sabiamente, o Apocalipse é colocado como o último livro do conjunto de livros da Bíblia, e é por isso o livro ultérrimo que determina o destino e a própria escatologia humana, ou a finalidade do ser humano. Se nós compararmos a lâmina 1 do tarô, que todos vocês conhecem, do tarô maior, que é o mago, nós temos uma correlação direta da lâmina 1 com o primeiro trecho do Apocalipse, onde ocorreu a revelação do próprio Jesus para João diretamente. João percebeu a voz de um anjo soando como trombeta atrás de si, e ele começa a ter visões e recebe através das palavras a missão de escrever o próprio Apocalipse e depois de enviar este trecho que ele escreveu para as 7 igrejas, que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele ouviu aquela voz atrás de si ordenando isto, voltou-se e viu 7 candelabros, e no meio destes 7 candelabros viu o Filho do Homem, aquele ser especial, vestido de talar, que é uma túnica branca comprida que vai até os calcanhares, e tendo no seu corpo aquele cinto de ouro, um cinto assim brilhante, resplandecente de ouro, um ser com cabelos totalmente brancos como a neve, olhos cuspindo fogo, aquele olho energético, pés de bronze fino emanando fogo de si mesmo, e aquela voz que ele falava tinha um verdadeiro ruído de águas revoltas. E à direita dele existiam 7 estrelas, e da boca desta figura majestosa saía uma espada de 2 gumes, e seu rosto era iluminado como um verdadeiro sol. João, ao ver esta cena, cai e desfalece no chão. Este ser coloca a mão direita no seu ombro e diz para João: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Ele representa o alfa e o ômega. Ele diz já quem é, ou seja, a própria representação do rei do mundo na face da Terra. Nós sempre falamos que o planeta Terra nada mais é do que o corpo físico de uma entidade espiritual chamada planetário. E este planetário, nós dizemos que é o rei do mundo, é Melquisedeque. E quando ele se manifesta na face da Terra, ele o faz através de várias personalidades, de acordo com o ciclo evolutivo, de acordo com a experiência racial que está acontecendo, e com isso ele recebeu vários nomes, de 7 rishis, como os rishis, como Ram, o grande Ram, como Krishna, como Buda, como Zoroastro, Zaratustra, como também o grande Platão grego, e também como Yoshua Ben Pandira. Aliás, professor, JHS já nos deixava escrito que a evolução humana jamais se faria se o verbo se manifestasse proferindo sempre as mesmas palavras. Por isso que isso realmente acontece. A cada etapa, a cada ciclo, o verbo, ou seja, o ser maior se manifesta de determinada forma. Por isso que ele fala em chinês, como Forri, como Fuxi, como Kung Fu Tse, como Lao Tse. Por isso que ele fala em árabe, por isso que ele fala em hebraico, e por isso também que ele vai falar em português, quando ele se manifestar como Maitreya, o Senhor das Três Maias. É uma grande revelação neste livro que nós temos, que é o Oráculo, vai Viviane. Mas esta primeira correlação do que eu estou falando, deste ser que se mostrou nesta visão a São João, representa o mago da lâmina 1 do tarô. O mago que mexe os 4 naipes do baralho, ou seja, os 4 elementos evolutivos: o reino mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Todo este jogo dos 4 elementos está representando como a magia daquele que começou tudo e daquele que vai terminar tudo, ou seja, o próprio rei do mundo. Rei do mundo este que nós chamamos de Melquisedeque, e rei do mundo este que, quando se manifesta como um avatara, ou seja, quando assume um corpo humano e se manifesta no meio da humanidade, assume diversos nomes, como Krishna e como Jesus. E Jesus nada mais foi do que uma repetição dos avataras ou das manifestações anteriores. Se nós olharmos Krishna, o seu nome é Ieseus Krishna. O nome de Jesus, Jesus Cristo. Krishna era filho de Devaki, que era uma virgem. Jesus era filho de Maria, que também era uma virgem. Quando Krishna nasceu, o seu tio, que sabia que ele ia ser destronado pelo seu sobrinho, que iria nascer, que era Krishna, mandou matar todas as crianças, o seu tio Kansas. E quando Jesus nasceu, houve o mesmo acontecimento, e Herodes mandou matar todo menino com menos de 2 anos. Krishna foi altamente tentado por Nixcumba, que era a própria esposa de Kansas, e Jesus foi altamente tentado por Maria Madalena. Krishna morreu totalmente pregado com flechadas, e Jesus morreu pregado na cruz. Nós podemos dizer que 3.500 anos antes de Cristo existiu Krishna, e Cristo é a prova de uma repetição cíclica de uma mesma experiência que foi para os orientais e que se transformou numa experiência
experiência nova, de acordo com como você falou, Viviane, no Oriente Médio para os hebreus. Toda esta manifestação representa e comprova o fato dele ser o alfa e o ômega, como ele diz logo na lâmina 1. E o alfa e o ômega é exatamente o mago, o pelotiqueiro, que joga com os 4 elementos evolutivos, ou seja, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. E como revelação, as 7 estrelas que ladeiam aquela figura que João viu, nada mais são do que as 7 igrejas. E a lâmina 2 que nós temos no tarô é a papisa. E a papisa, como nós sabemos, liga-se ao segundo trecho do Apocalipse, porque o Apocalipse, no segundo trecho, fala do reconhecimento do que fazem as igrejas. E dá muita bronca, dá muita puxada de orelha e também dá prêmios para essas 4 igrejas. Existe o amor e o rigor, uma chamada às 4 igrejas. Isso relaciona-se à papisa como representação da própria igreja. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiátira. Já a lâmina 3 é Vênus, e Vênus é a imperatriz. E também liga-se às 3 igrejas do futuro, as 3 igrejas superiores, que são as de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas lâminas, tanto a papisa como a Vênus imperatriz, são representações no tarô do próprio fator da igreja. E igreja aqui nada tem a ver com a instituição, igreja aqui nada tem a ver com a parede, com a catedral, ou com o prédio em si, ou com as pessoas, ou com os clérigos. Em absoluto, igreja aqui que nós falamos relaciona-se à obra. E são 7 igrejas, porque toda a obra é centenária, toda a evolução é centenária. Agora, a lâmina 4 permite um entendimento muito maior de tudo isso que eu estou falando. A lâmina 4 no tarô é Júpiter. E Júpiter é o dono do mundo, é o próprio rei do mundo, é aquele que na mitologia também corresponde ao Atlas, que segura a terra com as mãos, e corresponde ao grande Zeus da mitologia grega. O arcano 4 é o imperador, e o imperador é o rei do mundo. Então a lâmina 4 é o 4º planeta, considerando que o Sol é um planeta, que a Lua é um planeta. Nós sabemos que Sol é estrela e que a Lua é satélite, mas quando a gente fala planeta, Sol planeta, Lua planeta, é porque é o corpo físico de uma entidade espiritual chamada planetário, que é quem habita e quem comanda as experiências desse corpo celeste. Nós temos o primeiro Sol, segundo Mercúrio, terceiro Lua, quarto Terra. E o planetário da Terra é o 4º. Por isso que esta figura do imperador está fazendo a figura 4, colocando a perna direita sobre a perna esquerda, desenhando um 4, significando que ele é o imperador, que ele é o rei do mundo, que é esta entidade espiritual, o planetário Terra, que tem como corpo físico o próprio planeta Terra, e que nós chamamos de Melquisedeque. E na visão agora, falando de São João, ele viu abrir-se uma porta nos céus e ouviu uma voz de trombeta dizendo: sobe aqui, e ele foi arrebatado. Lá chegando, ele viu um trono, e sentado naquele trono existia uma pedra cúbica, que é a pedra de jaspe multicolorido, que a Bíblia fala que é a sardônica, que é uma espécie de ônix, de cor castanho avermelhado ou de cor de sárdio. Mas na realidade é um quartzo multicolorido, multifacetado, de várias cores, tendo todo o espectro da luz. E é uma pedra cúbica, exatamente como a pedra maçônica. Vocês assistiram 2001 a Odisseia no Espaço, e nesse filme vocês viram de Stan Kubrick que no final existia aquela pedra que, embora que ninguém entende, mas quem lê o Apocalipse entende, é o próprio Apocalipse que vai continuar todo um processo. O rei do mundo é representado como a pedra cúbica, por isso que os nossos irmãos maçons, ligados ao mito de Hiram Abif, que todo maçom é construtor, todo maçom tem que saber lapidar a pedra, e a pedra que ele tem que lapidar é o seu próprio corpo, que o seu próprio corpo é o seu templo, onde dentro dele existe a essência de Melquisedeque, a essência do rei do mundo. O rei do mundo, esta entidade espiritual que tem como corpo físico o planeta Terra, está representado por esta pedra cúbica nesta visão de São João. Eladeando aquela figura central, tendo em volta dele aquele arco-íris com as 7 cores, emanando uma luz verde esmeralda, a Bíblia diz, luz verde esmeralda, que nada mais é do que Forrat, que é a força cósmica que emana desta potestade espiritual. Nós temos ladeando esta figura os 24 anciãos, na razão de 12 e mais 12 aspectos femininos, 12 aspectos masculinos, que agora formam o total de 24 aspectos independentes. E ao lado deles, o Cordeiro de Deus. Esta figura desta pedra, esta figura central, nada mais é do que o próprio imperador da lâmina 4, o próprio rei do mundo, que nós chamamos de Melquisedeque, o senhor das duas faces. Este senhor cuja essência todos nós temos na unidade de mônada, unidade consciencial, que é o nosso corpo causal, que imprime ao longo de toda a nossa
existência todas as experiências de personalidade. Este é o fio de Sutratman. Sutra, fio, Atman, espírito. É o fio do espírito que vai tendo todas as contas como verdadeiro colar de personalidades. Nós somos, na realidade, em espírito, o próprio Rei do Mundo, e nós temos que transformar o nosso ser nesta pedra lapidada com todo este potencial. Aí vem o aprimoramento, aí vem o que é iniciação, que é um processo de autoconhecimento através do aprimoramento do caráter e da cultura. Isto é eubiose, isto é iniciação eubiótica. Professor Ademar, às vezes as pessoas já acompanharam nós já fizemos programas sobre a lenda de Irã Bif, nós já falamos sobre pedra polida, já falamos sobre pedra bruta aqui. As pessoas que se interessam, se me permite, eu vou recomendar um livro de um grande amigo meu, o Zé Rodrigues, que você ouvia cantar na antiguidade. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Diário de um Construtor do Templo, onde você vai entender mais ou menos como é que se processa todo o trabalho de maçonaria. O diário de realmente daqueles construtores que construíram o Templo de Salomão. É um livro interessante, você encontra em todas as livrarias. É da editora Record. Diário de um Construtor do Templo, do Zé Rodrigues. Excelente. E veja que em volta dessa figura também nós temos os 4 animais que representam todo o mistério da esfinge. Animais estes cheios de olhos, verdadeiros monstros, que eles tinham aspecto de leão, aspecto de novilho, aspecto de homem e aspecto de águia. Isto nada mais é do que a própria representação da esfinge. A esfinge que tem ancas de touro, garras de leão, seios de mulher, cabeça de homem e asa de águia. Representa a figura deste ser, só que no Apocalipse tem 6 asas, e como tem 6 asas, não é o querubim. Querubim tem 4 asas, que é o grande mistério daquela visão que nós tivemos, que representa uma visão ufológica. Em outro livro também, muito difícil, que é o livro de Ezequiel. Mas este, com 6 asas, cheio de olhos, falando constantemente, santo, 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 é o Senhor Deus onipotente. Este é o serafim. Toda esta ambiência mostra o que é a lâmina 4 do tarô, o que é o Rei do Mundo. E quem quiser entender a figura de Melquisedeque, do Rei do Mundo, entender todo o processo da maçonaria, porque muita gente tem medo da maçonaria, como eu sempre falo, mas não tem que ter medo da maçonaria, porque a maçonaria é vishnuísta, ela é construtora, ela não é destruidora. Se ela fosse destrutiva ou destruidora, aí sim a gente teria que ter medo. Mas ela é construtora. O objetivo é construir o edifício humano e polir a pedra. Cada um tem que polir a pedra. E todo mundo vai se encontrar com Melquisedeque, com o Rei do Mundo, com a lâmina 4 do tarô, quando ele polir a sua pedra cúbica. E na lâmina 5, nós temos, chegamos na lâmina 5 já, nós temos o Papa. O Papa, que ele tem como símbolo o carneiro, é o próprio símbolo de Áries, que nós começamos todo esse ciclo do Papa, todo o ciclo de carneiro, que agora na virada do milênio, na entrada do milênio, que aconteceu no último dia 21 de março. Na realidade, nós estamos entrando agora no ponto vernal, e vernal vem de escravo, é o ponto de escravidão, é o ponto de referência cósmico, é um ponto zero da astronomia, é o ponto zero da astrologia, que começa com Áries, 21 de março, da primavera, do início de transformação, de mutação, de renovação de forças, que nós começamos nessa semana, no dia 21 de março. Tudo isso liga-se a Áries, liga-se ao 5º planetário, porque é a 5ª lâmina, e todo o mistério de Áries, que é carneiro, liga-se da transmutação do bode para o carneiro e para o cordeiro. E no Apocalipse, como é o final, vai mostrar a transmutação do bode como símbolo de ignorância, para o carneiro como símbolo de luta e para o cordeiro como símbolo de vitória. Aí nós temos os 3 arquétipos simbólicos desse elemento, que é um derivado da cabra, podemos dizer, ligado à grande hierarquia dos Kabires ou dos Kumaras, da árvore de Kumamara ou da árvore das hierarquias ligadas a todo esse processo evolutivo. E como agora nós teremos a inauguração do Brasil, vale dizer que Cabral é um destes seres ligado a estes Kumaras, a estes Kabires. Na realidade, Cabral não era um ser humano, era um ser agartino, como são todos estes seres ligados à árvore de Kumamaras, do Kabires e dos Kumaras também. Nesta figura, nós temos o Papa. E que é o Papa? É quem comanda todo o processo espiritual, segundo o tarô. E carneiro é seu símbolo. E no Apocalipse, nós temos esta figura, que é a própria figura de Yoshua Ben Pandira, recebendo o livro
livro sagrado tendo 7 selos. E este livro sagrado é o Kamapa, o livro que tem todos os desígnios, todos os destinos, toda a história e todo o projeto da humanidade futura. Ele é o único que pode abrir. E quando todos os anjos em coro, todos os querubins e serafins falavam nesse processo do Apocalipse, quem é que pode abrir? Ninguém pôde ver um ser humano que pudesse abrir. Aí João chorou copiosamente, mas os anjos disseram que tinha alguém que poderia abrir, que era exatamente o Cordeiro de Deus. E ele recebeu do Rei do Mundo, daquela pedra cúbica, daquele jaspe no trono central, da mão direita do trono, ele recebeu o livro Kamapa. E aí ele passou a ser o dono dos destinos humanos. Ele que abre o livro da vida, ele que abre todo esse processo. Aí vejo a ligação do livro da vida, do Kamapa, do livro dos desígnios da humanidade, do livro do julgamento, porque também abrindo o livro, a gente tem todo o processo de julgamento com relação à lâmina 5 do tarô. Muito bem. E como o Ademar disse logo no início do nosso programa, hoje a sala de visitas está lotada. E uma dessas grandes visitas que está hoje conosco aqui é o nosso querido administrador da Lacerda Franco, Clodoaldo. Tudo bem, Clodoaldo? Eu estou me sentindo até acanhado, viu? Muito bem. Gostaria de deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. E, professor Ademar, é com muita satisfação que participo mais uma vez ao vivo deste seu maravilhoso programa, que é, na verdade, líder de audiência dessa nossa querida emissora. Eu, como membro efetivo e atuante da nossa Sociedade Brasileira de Obiose, eu quero agradecer a atenção e carinho dos nossos ouvintes. Eu quero deixar o meu abraço a toda a equipe e direção da Rádio Mundial, pelo prestígio, pela atenção, sempre na figura do nosso querido professor Ademar Ramos. Bom, realmente, Clodoaldo, obrigado pelas suas palavras. E o nosso ouvinte sempre quer ouvir alguma palavra de um dirigente da Sociedade Brasileira de Obiose. É muito importante. Eu que agradeço. As pessoas ouvem nosso programa e falam, mas como que é esse negócio de comer carne? Porque todo mundo fala, né, a sutileza. Eu vou falar as palavras do professor José Henrique de Souza, que deixou escrita também em nosso pequeno oráculo aqui. O regime vegetariano exclusivo, tão fervorosamente recomendado por muitas escolas espirituais, não nos pode ser propício como resulta da mais elementar observação. Não é exato que os animais herbívoros, pequenos ou grandes, tenham algo em comum com o aparelho gastroentérico do homem, que de resto pertence a um reino superior. É que tais escolas espirituais andam esquecidas dos ensinamentos ministrados nos colégios de iniciação. É erro considerar a alimentação vegetariana como racional para o homem, pelo fato de não ser preciso sacrificar a vida dos animais, esquecendo-se de que a planta também morre ao ser arrancada do solo onde se acha arraigada. O problema da alimentação é tão complexo como o do sexo. Se tais ou quais indivíduos podem deste se abster completamente, já outros, isso é impossível. Henrique José de Souza. Coisa bonita. E realmente todo esse processo vegetariano está ligado ao temperamento. Nem todos os temperamentos podem ser vegetarianos. Existe temperamento como para o sanguíneo, que ele tem que ser carnívoro, não pode ser vegetariano. Já o colérico pode ser. Já o fleumático não pode ser vegetariano, porque ele já é um vegetal. E se ele comer só vegetal, ele vai ficar mais vegetal ainda. E todo esse processo requer todo um conhecimento, toda uma sabedoria ligado a todo este grande ser, toda essa sabedoria de Henrique José de Souza, que trouxe este conhecimento da eubiose para nós. Hoje, o nosso programa foi um pouco diferente, não é, Viviane? O nosso ouvinte aí está pendurado na ligação, querendo perguntar, mas é um momento festivo, com toda esta presença que nós tivemos e com toda esta informação que a gente trouxe sobre o Apocalipse. Na semana que vem, a gente pode continuar falando mais um pouco deste tema que é super importante e trazer também toda esta sabedoria relacionado ao relacionamento do tarô com todos os trechos do Apocalipse. Seria bom ressaltar, o professor estava tão empolgado falando no início do programa, porque na realidade João Evangelista é quem recebeu todas as informações e passou para o livro do Apocalipse e depois mandou as cartas para as 7 igrejas e tudo mais. Não é isso, professor? Realmente, Viviane, é João Evangelista. Aquele fax que chegou, pelo menos, professor Ademar, que perguntava sobre os naipes.
Sim, sobre os naipes é a figura do valete, da dama e do rei. A figura do valete, da dama e do rei, nós temos as três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, a Mãe e o Filho, que em todas as tradições dizem que Deus é trino em manifestação como Pai, Mãe e Filho. E na religião católica nós temos como Pai, Espírito Santo e Filho. Espírito Santo tem o significado de mãe. Então, esta trimurti, essa trindade, está representada na carta por esta figura. E do 1 até o 10, ou do Asa até o 10, nós temos a matemática humana, o número 10, nós temos a roda de Sansara, que é a roda de nascimentos e mortes, em todo este jogo de cenário. E no arcano 10, que é a lâmina 10, roda da fortuna, onde nós temos, por um lado, girando a roda no sentido negativo, o diabo, e girando a roda no sentido positivo, um anjo, todo esse jogo do bem e do mal, nesta roda de Sansara, do número 1 até o número 10. Depois, isso dá um total de 13 cartas, falta uma. A 14ª carta, nós temos o Coringa, que é o louco do tarô, aquele que representa o louco, e temos o cálice. Aí, ou Coringa ou cálice. Então, nós temos os 14, que são os 14 pedaços de Osíris. E à medida que nós vamos evoluindo, que vamos adquirindo consciência, o nosso chakra cardíaco, que tem 12 pétalas, passa a ter 14. E aí vem 14 fatores positivos e 14 fatores negativos, 14 positivos ou escandas e 14 negativos ou nidanas, que todos nós temos que trabalhar no chakra cardíaco, totalizando 28. E 28 é, portanto, o número de julgamento da humanidade. E 28, fazendo a redução teosófica, nós temos 2 mais 8, 10. Aí voltamos no itinerário de Ó, no jogo 10 e todo este processo evolutivo.